O nosso Senhor Jesus foi até a Galileia e encontrou Pedro. O foco de Pedro era a pescaria. Consigo peixe ali no mar da Galileia. O apóstolo Pedro era um homem simples, comum, mas Jesus chamou ele para ser pescador de homens. E ele foi aquele homem que sempre perguntava algumas coisas a Jesus, foi o mesmo que negou Jesus, mas foi o que Jesus passou a chave, a autoridade para ele, e assim como passou para nós. E o mesmo que Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. O apóstolo Pedro foi o que recebeu a incumbência de pregar em Atos capítulo 2 e 3.000 almas se converteu. O apóstolo Pedro teve muitas experiências com o Senhor. Ele é o apóstolo da circuncisão. Paulo, apóstolo da incircuncisão. E eles andaram com o Senhor. Pedro andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu a sua crucificação, viu a sua ressurreição. Então ele tem uma experiência vasta em conhecimento da fé. No viver em Cristo, nessa jornada diária, que Pedro conviveu com Jesus e tem essas informações na epístola que ele escreveu. E é muito importante, por isso que eu passo para vocês. Na epístola que o nosso irmão apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 1, e hoje é o versículo 9, olha só o que ele falou: alcançando o fim de vossa fé. Então, nós fomos chamados para um propósito, nós fomos chamados para uma realidade, a realidade do reino de Deus. E ele fala que a vida tem um começo, tem um meio, tem um fim. E o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então, o projeto de Jesus para mim e para você é a salvação da minha e da sua alma. Porque o mundo e o sistema deste mundo vai fazer você ser presa, ser preso. Quantas coisas vai vir para segurar você, né? A sua fé, tentar deixar você fraco. Às vezes você não vai ter vontade de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, que são as 3 bases que faz um crente ficar firme. Às vezes vai ficar sem força de ir no culto. Às vezes vai acontecer tantas coisas que você vai dizer: meu Deus, mas por que isso? Mas por que aquilo? É por isso que devemos olhar para Jesus, o nosso autor e consumador da fé. E ele fala que alcançar o fim de vossa fé. Então o começo da fé foi aceitar Jesus. O meio da fé foi o crescimento, o desenvolvimento com Cristo. E o final da nossa fé é quando Jesus Cristo vier nos ares para buscar a sua igreja. Então nós temos que estar pronto, preparado. Temos que estar diariamente esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes vai vir situações para a gente se irar, ficar furioso, revoltado, xingar, abandonar, largar. Ou seja, tantas coisas vai vir. Mas o importante é que você deve alcançar, né, a sua fé. E a sua fé é Cristo. É a salvação da sua alma. Então o plano de Jesus é a salvação da sua alma, é a salvação da minha alma. Ele veio nos salvar. Então, na sua família tem pessoas que Jesus veio salvar, o mundo Jesus veio salvar. Então, não só você ficar firme com Jesus, mas também pregar para os demais, ensinar que só em Jesus tem esperança. Você vê que há muitas pessoas desesperadas, angustiadas, aflitas, mas aí o que o texto fala o quê? Alcançando o fim de vossa fé. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, no versículo 9. O fim de vossa fé, a salvação da alma. Então, alegre teu coração. O plano de Jesus para você é grande sobre essa terra. Ele vai agir poderosamente como já tem agido na sua vida, para a eficiência, para a bondade, para a justiça, para a lealdade, para a fidelidade, para tudo isso que na sua vida, né, Deus tem feito. Tem tantas coisas maravilhosas que está para acontecer na sua vida, coisas grandiosas, né? Vocês se batizaram, agora estão nessa jornada de andar com Cristo. Nós temos o irmão Edmilson ainda que vai se batizar. Então, há uma fé poderosa.
É a fé da nossa salvação, da nossa alma. Então, às vezes, se não der certo no trabalho, não fique triste, porque Jesus veio salvar a sua alma. Se não deu certo num dinheiro, não fique triste. Se não deu certo num contrato ou em qualquer coisa, alegra teu coração, porque Jesus está com você, grandes coisas vai acontecer. A prosperidade já te segue, a saúde já te segue, o livramento já te segue, os anjos estão em sua volta, há coisas grandes para ser realizadas e através da sua fé, muitas pessoas serão salvas. Então, anima teu coração, porque o que Jesus quer da humanidade, o que Deus quer da humanidade, é a salvação da alma. Então, para que Jesus veio? Veio morrer para os nossos pecados, para que nós não venhamos a perecer, venha a ser salvo. Então, ele vai dar toda a segurança a nós nessa terra, nos sustentar, ainda que venham as provas, as lutas, porém, há o final da vida para todos os seres humanos. E aí nós vamos encontrar com quem? Com Jesus. Então nós devemos estar com as vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, como aquelas 5 virgens prudentes, esperando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegra teu coração no crescimento dessa jornada em Cristo. Espero que você tenha ouvido até o final. Saiba que Jesus te chamou e o fim de todas as nossas orações é a salvação da alma. Então, por enquanto, nós vamos trabalhar muito para o reino do Senhor. Então, Deus abençoe vocês.